Nós vamos tratar nesta aula sobre o princípio da legalidade. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Nas palavras de César Roberto Bittencourt, nós temos que, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo como crime, o crime qualquer e qual a cominação dele. Esse princípio, que vem do latim nullo crime sine prove lege, estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes da sua prática não havia lei nesse sentido. O princípio da legalidade se divide em dois outros princípios, o da reserva legal e o da anterioridade da lei penal. Quando nós falamos do princípio da reserva legal, esse princípio estabelece que somente lei, em sentido estrito, editada pelo Poder Legislativo, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, isto é, penas e medidas de segurança. Logo, as medidas provisórias, decretos e demais diplomas não podem estabelecer condutas criminosas, nem pode cominar sanções. A Constituição Federal veda a utilização de medida provisória em matéria penal, mas há uma corrente no STF que afirma que há possibilidade de medida provisória se ela tratar de matéria penal favorável ao réu, por exemplo, a descriminalização de alguma conduta. Prevalece essa corrente no STF. Por isso, nós podemos afirmar que é possível a violação ao princípio da legalidade sem que haja violação à reserva legal. Lembre-se de que legalidade é igual a reserva legal, mais anterioridade da lei penal. O princípio da reserva legal, ele implica a proibição da edição de leis vagas com conteúdo impreciso. Isso porque a existência de leis cujo conteúdo não seja claro, que não se sabe ao certo qual é a conduta que está sendo criminalizada, acaba por retirar toda a função do princípio da reserva legal, que é dar segurança jurídica às pessoas para que estas saibam exatamente se as condutas por elas praticadas são ou não crime. Nós não podemos ter lei considerando como criminosa uma conduta com termos vagos e genéricos. Por isso não basta que se trate de lei em sentido estrito, a lei formal. Essa lei tem que estabelecer precisamente a conduta que está sendo criminalizada sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Trata-se do princípio da taxatividade da lei penal. Existem as chamadas também normas penais em branco. Elas dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Exemplo, a lei de drogas, a lei 11.346. Nessa lei, fala sobre as condutas criminosas, que é a comercialização, transporte, posse de substância entorpecente. Ocorre que a lei de drogas, ela não traz para a gente quais seriam as substâncias entorpecentes que seriam proibidas. Para isso, o aplicador do direito vai ter que utilizar a portaria da Anvisa para aplicar esta lei ao caso concreto. Assim, as normas penais em branco são legais, mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica. Muita atenção, porque a portaria da Anvisa não viola a reserva legal. A portaria ela estabelece quais são as substâncias entorpecentes conforme determinado na lei de drogas, em seu artigo 66. É importante que você saiba identificar que as espécies de normas penais em branco, pode ser homogênea, quando ela é complementada pela mesma fonte que criou a lei, pelo mesmo órgão que produziu a norma penal em branco. E nós temos também a norma penal em branco heterogênea, que é a norma penal que é complementada por outra fonte, uma fonte heteróloga, ou seja, por um órgão diverso daquele que produziu a norma penal em branco. Vamos resolver uma questão que foi cobrada no exame da OAB para que você possa entender. Em 2013, a FGV cobrou o seguinte: o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Lei Antidrogas, diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena reclusão de 5 anos a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Analisando o disposto acima, pode perceber que nele não estão inseridas espécies de drogas não autorizadas ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal. Ora, se eu tenho a Lei 11.346 e ela não me fala quais são as drogas, eu preciso da portaria da Anvisa. Então eu tenho aqui uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco. Agora, esta portaria, quem fez a lei foi o Poder Legislativo. Esta portaria é o Poder Legislativo? Não, é o Poder Executivo que solta essa portaria, que publica essa portaria, melhor dizendo. Portanto, eu tenho um órgão diferente para produzir essa portaria. Eu tenho uma norma penal em branco, então ela não é homogênea, ela é heterogênea, que é de órgão distinto, conforme nós falamos na aula. Então vejamos as possibilidades. Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal em branco homogênea? Não. Em branco heterogênea? Correto é a nossa resposta. Incompleta? Não. Em branco inversa? Também não. Então fica aí a dica para que você possa identificar o que é norma penal em branco homogênea e norma penal em branco heterogênea. Lembrando que se fosse o Poder Legislativo que tivesse criado uma lei falando quais são as substâncias entorpecentes, eu teria então uma norma penal em branco homogênea. Se liga nas diferenças. Até o próximo vídeo.